Olá a todos, Coronel Menezes, superintendente da SUFRAMA. Estamos aqui em mais uma oportunidade dentro do contexto do Invest Zona Franca para trazermos a você, a toda a sociedade amazonense e amazônida, o trabalho que nós estamos desenvolvendo na autarquia neste momento em que temos esse grande desafio de encararmos a pandemia do Covid. Temos aí, de um lado, a preocupação, do Estado brasileiro e de toda a sociedade com a segurança, com a saúde, com a vida dos nossos cidadãos e, por outro lado, também nós temos a preocupação com a sustentabilidade do país, a geração de emprego, desenvolvimento, que também não pode parar, porque também a fome mata. E nesse contexto todo, nós, na Superintendência da Zona Franca de Manaus, dentro de todo esse contexto de desafios, à Covid-19, nós não temos parado o nosso trabalho. Basicamente, no entorno de 90% dos nossos servidores, nós estamos trabalhando remotamente, dentro de protocolos, e uma parte muito pequena do nosso efetivo, e aí eu me incluo também, temos todos os dias ido à nossa autarquia, eu particularmente, despacho diretamente lá da minha sala, onde nós conseguimos falar com governadores de toda a nossa região, ministros de Estado, diretores de planta, presidentes de grandes empresas, grandes, médias, pequenas, localizadas aqui no Polo Industrial de Manaus, sempre passando a mensagem de esperança e também de apoio à nossa sociedade por parte das nossas empresas do Polo Industrial. Elas, nesse momento, desenvolvem um papel preponderante em que, infelizmente, a mídia não divulga, mas nós temos esta plataforma aqui hoje. Eu quero tirar um tempo para divulgar as ações que as empresas do Polo Industrial de Manaus estão fazendo em apoio à Covid-19 no nosso estado e também na nossa região como um todo, e por que não dizer, no nosso país. Nós temos empresas aqui para que vocês possam tomar conhecimento. A nossa preocupação é que a produção industrial de qualquer país, ela não pode parar, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz, seja em tempo de situações excepcionais como nós estamos vivendo hoje. No tempo de paz a produção funciona normalmente. Num tempo de guerra a produção ela se transforma numa mobilização nacional, dentro de um processo de mobilização nacional. E o que é isso para você que está aí deste lado? Por exemplo, aquelas empresas que produzem, um pequeno exemplo do que é uma mobilização nacional em tempos, assim, em situações excepcionais. Se uma empresa, por exemplo, ela produz uniforme, numa situação excepcional, que é um tempo de guerra, se a empresa produz roupas, num tempo de guerra, ela pode produzir uniforme. E é exatamente isso que está acontecendo hoje no Polo Industrial de Manaus com as nossas indústrias. Em primeiro lugar, nós temos uma série de empresas, uma série de indústrias que estão doando EPIs, se reformatando uma parte do processo produtivo para produzir álcool, estão doando materiais em apoio às instituições no nosso estado e também em todo o Brasil. Nós agora colocamos recentemente uma grande empresa do nosso polo em contato com a Casa Civil da Presidência da República, porque ela queria fazer uma grande doação em apoio à Covid-19 em todo o país. Então, isso é uma das maneiras como nós estamos ajudando a população brasileira. Por outro lado, no segundo aspecto, nós também estamos desenvolvendo alguns produtos. Nós estamos aí num projeto, juntamente com a Federação das Indústrias, com o SESI, com o SENAI, fazendo um projeto de desenvolvimento de respiradores locais, aproveitando a expertise que nós temos no nosso polo, seja aí também na parte, por exemplo, o respirador, que tem tecnologia envolve a parte eletromecânica, mas tem tecnologia da área de split, tem tecnologia principalmente do setor de plástico, que são segmentos pujantes.
que nós temos no polo industrial. Então nós temos uma série de empresas que estão trabalhando e que, claro, né, a mídia hoje não noticia, mas nós estamos colocando para você que nós não estamos parados, o polo industrial não está parado. Temos aí o CBA que está desenvolvendo uma parte, está produzindo a parte de álcool 70 e também ligado, buscando mecanismos de inovação tecnológica, principalmente na parte de antígeno e anticorpos para os kits de diagnóstico rápido, né? E nós estamos avançando muito rapidamente nisso daí, né? Com todas as dificuldades que nós temos de recursos, mas nós estamos avançando. E para coroarmos esse momento assim de dizermos para a sociedade o que o polo industrial está trabalhando, porque ele não está parado, eu quero colocar que essa semana foi uma semana muito importante, porque as grandes empresas também já estão retomando, digamos assim, a sua produção. Na realidade, temos empresas que elas seguraram um pouco a sua produção, tendo em vista os protocolos, para que elas pudessem se adequar aos protocolos de saúde. Então, por exemplo, posso nominar grandes empresas como a Honda e a Samsung, elas deram uma segurada na sua produção para que pudessem se ajustar aos protocolos. Ontem, vocês vão estar vendo aí, eu visitei já a Samsung, que já retomou, tem várias fotos aí que vocês estão podendo observar agora, está retomando com 50% a sua produção no início dessa semana e na próxima semana retoma com mais 50% do seu pessoal. Então, esta parada estratégica que foi dada, ela foi dada com o objetivo simplesmente de que as próprias empresas pudessem se ajustar a esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento, por quê? Momento especial. Porque, considerando, né, que a produção industrial é importante para o desenvolvimento do país e para mantermos a economia do país ainda com uma situação de sobrevivência, né? Não podemos deixar a produção entrar de maneira nenhuma na UTI. A produção não pode entrar na UTI. Então, algumas empresas estão trabalhando com 30%, 40%, 50% ou 60% da sua capacidade. Outras empresas menores, elas não pararam de trabalhar, tendo em vista o seu segmento. Algumas maiores, né, porque tem acima aí de 5 mil funcionários, elas tiveram que se adaptar. Por quê? Porque nós não conseguimos parar a produção, né, e ao mesmo tempo entrarmos em protocolos que são exigidos, né, protocolos que visam a dar segurança ao trabalho do próprio servidor. Então, como vocês estão vendo aí, nós temos aí, nessa visita que nós fizemos agora recentemente à Samsung, e como estamos fazendo também a outras empresas, as empresas estão se ajustando aos protocolos, considerando principalmente a experiência que estão vivendo em outros países. Então elas estão exatamente fazendo isso neste momento, estão se ajustando e já estão retomando. Por que isso? Porque o empregado, a pessoa do chão de fábrica, né, ela quer voltar a trabalhar. Por quê? Porque lá nessas empresas, vamos colocar muito claramente, abertamente para a sociedade, né? O empregado, quando chega, ele toma café, tem lanche das 10, tem almoço, tem lanche das 16. Então, ou seja, ele tem todo um ecossistema que cuida dele. Tem o apoio médico direto ali na fábrica, tem todo o protocolo que é ensinado para ele. Então, conversando com vários empregados, funcionários, eles estão externando para os seus líderes lá, e conversei particularmente com alguns, o desejo de quererem trabalhar. Porque às vezes essas pessoas simples moram em casas pequenas, plantas de 40 metros quadrados, com 5, 6 pessoas dentro, que corre-se mais um risco, por vezes, né, ali naquelas comunidades, com um ecumeno muito grande, né, muitas pessoas ali,
às vezes, nesse momento, por exemplo, de isolamento completo, o filho não vai à escola, então não recebe aquela merenda, não recebe aquele lanche. Então está todo mundo em casa e as pessoas mais simples, elas não têm, né, todos aqueles aparatos que uma pessoa de classe média ou classe alta tem, ou seja, grandes espaços na sua casa, não tem o conforto, né, do Netflix e etc, etc. Então prefere muitas das vezes estar trabalhando, até porque nós temos que, eu não vou entrar nesse mérito, né, temos que, alguém num determinado momento vai dizer que nós temos que parar. Então toda hora que algumas autoridades, né, locais nunca dizem quando vai ser o pico. O pico era há 10 dias atrás, pode ser daqui a mais 15 dias, mas uma hora nós vamos ter que parar. E a realidade é que nós estamos dando uma esperança para que essas pessoas consigam colocar o pão na sua mesa com segurança, dentro, né, desses serviços essenciais ao país, como é a indústria. E eu gostaria agora também de abordar com vocês algumas ações que a sociedade precisa saber que estamos desenvolvendo na SUFRAMA, porque, repito, como falei, nós não temos parado. E eu quero colocar assim algumas coisas importantes para você saber e conhecer. A primeira delas é com relação, nós estamos fazendo com todo o nosso pessoal a parte de adesão à plataforma do governo gov.gov.br. Um dos desafios que eu me coloquei à frente da instituição quando comecei a nossa governança foi de mudarmos toda a roupagem de atendimento ao nosso cliente, que é a população, que é o empresário, que é o empresário do setor industrial, ou o empresário do setor de comércio, ou do a parte agroindustrial, do agropecuário. Então nós estamos mudando toda a nossa plataforma tecnológica. Nós estamos querendo, quanto mais tecnologia, principalmente, né, tecnologia da informação nós usarmos, tanto interno quanto externamente, para nós será melhor. Porque quanto menos nesses processos governamentais ou de iniciativa privada temos a interferência do homem, menos suscetível seremos à corrupção. E agora, na semana passada, nós tivemos uma videoconferência com segmentos do governo brasileiro que estão trabalhando em cima de plataformas de nuvem. Nós fomos a primeira e única instituição federal no norte do país a aderirmos ao .gov.br. E o que significa isso? É adesão a um plano de transformação digital por completo. E eu tenho certeza, para que você esteja aí, que daqui a mais ou menos 1 ano e meio, você que precisa de alguma coisa na SUFRAMA, você não vai mais precisar ir lá. Você vai ter tudo à disposição do seu celular. Então nós estamos primeiramente desenvolvendo vários processos, né? Nós estamos ampliando, nós estamos modernizando, nós estamos implementando exatamente a tecnologia da informação em diversas áreas das nossas diretorias, ou seja, das nossas superintendências adjuntas. Nós estamos envolvidos nesses projetos na própria Superintendência Adjunta de Projeto, de Desenvolvimento Regional, da nossa área financeira, coisas que estavam paradas na organização aí há mais de 15, 20 anos, nós estamos restaurando e investindo pesado. Por quê? Nós queremos que esses diversos processos que nós temos na nossa autarquia, elas sejam disponibilizadas dentro de um contexto tecnológico de inovação, em que podemos ter contato com o nosso público e resolvermos os problemas em tempo real, né? A outra novidade que eu quero colocar para você, já está no site da SUFRAMA, é com relação àquelas empresas e empreendedores que desejam lotes no Distrito Industrial de Manaus. Foi publicado, né, no mês passado, no Diário Oficial da União, uma nota sobre esse tema. Então você que tem interesse em lotes do Distrito Industrial de Manaus, lá no Polo Industrial, vá lá no site da SUFRAMA, está lá uma data até 1º de maio, porém nós estamos prorrogando por mais 90 dias, e se você tem interesse exatamente nesse tema, nós estamos prorrogando, né, vá lá na página da SUFRAMA. Por quê? Porque nós queremos realizar uma licitação no 2º semestre, nós queremos ampliar mais
esse setor. Então, dá uma chegadinha lá no nosso site, aproveite esse momento, né, que nós estamos vivendo, e essa situação é excepcional, e qualquer informação da SUFRAMA, visite o nosso site. Outra coisa que eu quero colocar para você, que algumas pessoas me perguntaram essa semana, é com relação à segunda reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, né, que é o nosso CAIS. A nossa segunda reunião estava prevista antes dessa pandemia, a ser realizada na cidade de Boa Vista no dia 7 de maio. E nós fizemos agora a proposta para que o Ministério da Economia, né, acatasse a realização dessa segunda reunião do CAIS lá no dia 7 de maio, porém por videoconferência, conforme também está no nosso regimento interno. Então nós não vamos mudar a reunião do CAIS, ela será realizada em tempos de coronavírus, né? Nós temos aí tudo sendo tocado por videoconferência, e isso daí vai, abrindo um parêntese para você, hoje a nossa sociedade ela vai se ajustar a esses novos tempos e com certeza estamos aprendendo como nos reinventarmos, e a videoconferência agora se coloca como uma ferramenta excepcional nesse sentido. E eu quero ainda colocar aqui mais 3 ações que nós estamos desenvolvendo e que você precisa saber. A primeira delas, nós estamos desenhando 3 documentos. O primeiro é uma portaria em contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia para captação de recursos externos, né? O que significa isso? Serão recursos externos que poderão ser investidos em projetos de sustentabilidade aqui na nossa região amazônica, e posteriormente, assim que nós colocarmos e dermos a publicidade devida, eu vou fazer um detalhamento aqui no programa. Outro documento também que nós estamos desenhando nesse momento, é importante já você saber por onde nós estamos caminhando, é uma resolução especial para fomentar 2 segmentos importantes, fármacos e a parte de medicina. Isso está relacionado ao corona e está relacionado também à nossa biodiversidade. E outro ponto estamos desenhando também uma portaria que vai tratar com as ICTs públicas, principalmente na captação de recursos, né, internacionais para fomentar as fundações de apoio. E nisso tudo, posteriormente eu virei aqui para detalhar esses 3 pontos, assim que nós, repito, publicarmos esses documentos. E eu quero dizer para você que não deixe, qualquer dúvida que você tenha, de visitar lá a página da SUFRAMA, onde nós estamos colocando praticamente todo dia informações atualizadas, e dizer também aqui, aproveitando a plataforma, que qualquer coisa que você deseje, entrar com algum documento, nós temos lá o nosso protocolo que está aberto, estamos recebendo todos os documentos, ou seja, a nossa vida nesse sentido, ela não parou, e ela está totalmente ajustada à nossa realidade. E quero agora entrar nessa nova fase, né, aqui para falar um pouco das ações do governo federal, que também tem a ver com o Investe Zona Franca, porque essas ações impactam diretamente aqui a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. As ações que o governo federal tem colocado em proveito da nossa região dentro dessa pandemia do coronavírus. Quero repetir mais uma vez aqui e deixar claro a preocupação, quero externar aqui o carinho, a atenção que o presidente Bolsonaro e a equipe governamental têm com o estado do Amazonas e a região amazônica. Mas eu quero falar especificamente agora, nesse momento, sobre o estado do Amazonas. Eu vou deixar os outros estados para um outro momento, porque nosso presidente, ele tem exatamente construído ações práticas, não de discurso, mas ações na realidade em proveito dessa pandemia, né, que está se instalando no nosso país, particularmente no nosso estado. Como todos têm acompanhado na mídia, infelizmente o nosso estado tem sido um destaque negativo, né, aparecido nos jornais à noite, principalmente, né, jornais de dimensões nacionais, colocado
de que, infelizmente, a situação no estado do Amazonas ela é uma das mais críticas no nosso país. Então, lamentavelmente, temos aparecido de forma negativa, né, nesse contexto. Fico triste muitas das vezes quando vejo alguns vídeos sendo colocados a nível nacional pela mídia, de que corpos de pessoas ficam colocadas, né, estão nos hospitais, próximos também de pacientes que ainda estão com vida. Mas o governo federal tem um olhar especial e está fazendo a sua parte. E nesse contexto, né, essa semana, o presidente Bolsonaro, há 15 dias atrás, já tinha mandado respiradores aqui para a nossa região, agora está enviando mais 40 respiradores, está enviando aí ele fez uma ampliação, enviando recurso financeiro, ampliação de mais leitos na UTI do Hospital Delfim Aziz. Uma coisa muito importante, foi criado um programa Brasil Conta Comigo. E o estado do Amazonas foi o primeiro estado a receber uma equipe de médicos intensivistas de outros estados, porque infelizmente, lamentavelmente, a situação no nosso estado, ela está, falada pelo próprio ministro lá da Saúde, ela está muito deficiente e, apesar de todos os esforços que estão sendo tomados, mas tem aí a parte de governança, a parte de planejamento, que ainda não patinando, que ainda não conseguiu realmente, depois de praticamente aí que nós estamos numa situação de isolamento há mais de 30 dias, não conseguimos frearmos, mitigarmos essa situação. Porém, o governo federal está fazendo a sua parte, está envolvendo as Forças Armadas nesse contexto, está apoiando a população do estado do Amazonas e também de outros estados. Em outros estados aí, posso citar, lá em Roraima, em Rondônia, construiu hospitais de campanha por demanda dos governadores, o que não aconteceu, infelizmente, aqui, porque foram tomadas outras providências, ok? Mas o governo federal está à disposição, tem se colocado e nós temos exercido esse papel de levarmos as demandas da sociedade para o governo, e as ações estão aí e por aí ainda virão mais, ainda virão recursos e virão também materiais, equipamentos destinados exatamente ao combate dessa situação no nosso estado. E quero concluir aqui dizendo que estamos hoje praticamente na metade do mês de abril, né? Muitos desafios ainda virão, porém nós não podemos perder a nossa esperança, nós não podemos perder a nossa motivação. Temos que olharmos para frente, aquelas pessoas de segmentos essenciais. Quero aproveitar nesse momento aqui de coração para parabenizar principalmente os profissionais médicos. Esses profissionais, todos os profissionais médicos da área da saúde, a vocês o nosso reconhecimento, o reconhecimento aqui do Investe Zona Franca, a você que está aí diuturnamente trabalhando com o objetivo de salvar vidas de amazonenses, salvar vidas de amazônidas, colocando em risco a própria vida. Você, nesse momento, é o nosso herói, o reconhecimento da nossa instituição, Zona Franca, do Polo Industrial de Manaus, pelo seu trabalho, e lamentavelmente também já perdemos guerreiros nesse segmento. A guerra é assim, né? Os soldados estão lá, alguns irão infelizmente morrer, mas esses que estão morrendo, ficando pelo caminho, eles servem de estímulo para aqueles que ainda estão lutando. E aí o nosso reconhecimento a todos esses segmentos. E não obstante eles, que são nossos grandes heróis nesse momento, também nós temos outros heróis que a mídia não tem mostrado, mas nós reconhecemos nesse momento, que são aquelas pessoas, né, que trabalham em segmentos essenciais, que produzem os insumos, a matéria-prima, os equipamentos, para que esses heróis possam estar vivos, né? Então,
recebam aqui o nosso reconhecimento, o reconhecimento da sociedade amazonense por esse trabalho que vocês estão fazendo. E é exatamente por vocês que nós estamos aqui na plataforma, passando essa mensagem de esperança para o povo, pedindo, né, que Deus realmente conforte o coração daquelas famílias que já foram enlutadas por essa pandemia. Porém, a vida vai seguindo e nós, como pessoas públicas, né, que eu tenho esse papel, tanto do lado pessoal quanto institucional, estamos motivados e pedimos a proteção divina não só para nós, como para todas as pessoas do nosso estado, para continuarmos, realmente que Deus possa nos iluminar, nos dar sabedoria, não só a nós, mas para todos os governantes e também pessoas públicas do segmento do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que estamos comprometidos na busca das soluções dentro desse contexto do coronavírus. Que Deus possa nos abençoar, nos darmos uma semana profícua de trabalho. Contem conosco, a SUFRAMA está à disposição do nosso estado, da nossa região e do nosso país. Fraterno abraço a todos, que Deus nos proteja. Na próxima semana, Selva. Grupo Chibatão, que vem encurtando distâncias e conectando a região amazônica ao mundo. Empreendedorismo com crescimento sustentável. Com foco em logística portuária, nos consolidamos como a maior rede integrada de distribuição e armazenamento de cargas do Brasil. Somos o maior complexo portuário privado da América Latina. Nossa estrutura reflete o crescimento e a grandeza da região onde vivemos e o país que queremos ver, cada vez melhor. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Pacote de medidas de enfrentamento ao coronavírus foi enviado à Assembleia Legislativa. Entre as medidas estão a proibição do corte de energia e água, crédito para empreendedores e auxílio financeiro para as famílias que mais precisam. Mais de 5 milhões de reais foram destinados para a compra de produtos da agricultura familiar. Os alimentos serão doados para pessoas carentes, abrigos, hospitais e instituições sociais em todo o estado. O governo fez parceria para desenvolver respiradores artificiais. Técnicos da UEA e da Honda estão desenvolvendo respiradores para pacientes do interior durante deslocamentos entre unidades de saúde. Programa Aula em Casa alcança 450 mil alunos da capital e interior. Com o programa, o governo oferece o ensino à distância na rede pública para evitar atrasos no calendário escolar. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas.